administrador? Sim, eu iniciei como professor em 1981. Tornou-se professor por opção ou outros motivos o levou à realização desse trabalho? Eu me tornei professor por opção. Quando começou a lecionar na escola polivalente, quanto tempo permaneceu em exercício na mesma escola? Eu entrei aqui em 1986, aliás, 1996, corrigindo aí, e continuo até hoje. Quem era o administrador, diretor da escola? Na época nossa administradora era Magali Moraes. O senhor se lembra da proposta pedagógica da escola na época? Não, até porque assim não existia assim, uma proposta pedagógica, né? Todos os anos, no início do ano, a gente se reunia, fazia um projeto para desenvolver durante o ano, né? E cada professor sentava, cada área de interesse sentava, por exemplo, professores de língua, literatura e etc. se reunia, matemática, ciências exatas, ciências humanas, toda essa coisa assim. Cada grupo se reunia e fazia o seu plano. Quais eram as atividades propostas pela escola? Atividades de aprendizado, assim, normalmente a gente não pode esquecer que a escola sempre fez parte de um sistema tradicional de ensino. Então, o que vem em primeiro lugar? O repasse de conhecimento, né? Então a escola priorizou sempre o conteúdo programático, que é a base comum do Conselho Nacional de Educação. Segunda coisa, atividades extra-classe, como festinhas, feira de ciência, que mais? Mutirão de limpeza, né? Essa coisa toda na Semana do Meio Ambiente, revitalização do pátio da escola, coisa assim. São atividades que se faziam normalmente. A escola participava de algum tipo de evento de caráter social e educativo? Sim, várias vezes a escola participou, tipo Semana da Pátria, campanhas de preservação do meio ambiente, jogos estudantis, né? Assim, esses tipos de atividades extra-classe. Como eram as feiras de ciências da escola? As feiras de ciências naquela época era bastante criativo, a gente conhecia muitos trabalhos novos, os alunos se empenhavam bastante para apresentar coisas novas, né? E era de fato uma feira de ciências. Existiam outras atividades em projeto político-pedagógico da escola, aberto à comunidade? Quais? Não, nessa época não existia não. A gente trabalhava de segunda a sábado ou de segunda a sexta, mas era só as atividades da escola mesmo. A única coisa que existia assim, que envolvia a comunidade externa seria as assembleias de pais, né, conselho escolar, essa coisa assim. Mas depois houve aqui programas governamentais, assim, tipo escola de porta aberta, né? Então, o próprio NTE, que funciona aqui dentro da escola polivalente, ele trouxe algumas atividades para cá, tipo tecnologia, cursos à distância, seminários, né, oficinas, então uma série de coisas inovou um pouquinho, né, o ambiente. Os pais dos alunos possuíam participação ativa na escola? Assim, os pais dos alunos sempre tiveram interesse em vir para a escola para saber das notas dos alunos. Era uma coisa muito comum naquela época, quando a gente entrou. Aí depois foi se perdendo isso com o tempo, né? A gente foi perdendo os pais dos alunos de vista. Hoje praticamente a gente não vê mais pais de aluno na escola.
Qual a participação dos professores no GETS? Normalmente, quem organiza jogos estudantis são os professores de educação física, mas tem aqueles professores que gostam de ajudar, né? Então, a gente pode dizer que 60% dos professores da escola colaboravam com os jogos estudantis. Quais os eventos mais importantes que o senhor participou como professor no Polivalente? Os eventos mais importantes aqui foram algumas feiras de ciência que eu acho muito interessante, os seminários de tecnologia, né, promovidos aqui dentro também. Então, é basicamente isso. Um momento inesquecível em sua carreira, ocorrido no Polivalente? Um momento inesquecível são as confraternizações que a gente realizava. Hoje já não se tem mais, porque na nossa época era assim, os professores eram da escola, manhã, tarde e noite, né? Hoje não, os professores trabalham em várias escolas. O governo estadual ou municipal contribuía efetivamente na manutenção da estrutura física, administrativa e pedagógica da escola? Estrutura física sempre foi sofrível, né? A administração pública não olha muito a escola, isso faz muitos anos que é assim. Tanto naquela época quanto agora. Agora muito mais porque as estruturas foram envelhecendo, foram apodrecendo, então aparece mais, né? Mas nunca houve assim uma preocupação. Quanto ao material pedagógico, os governos mais recentes têm se preocupado mais com essa questão. Por exemplo, livro didático, né? De alguns anos para cá os alunos têm livro didático à disposição. Salas de informática. Isso é uma iniciativa do governo federal, é claro, né? Não é governo estadual nem municipal. Isso vem do Programa Nacional de Informática Educativa, tem o programa do livro escolar, uma série de programas do governo federal de incentivo à educação. Mas nós temos assim uma grande, nesse sentido de material didático e ferramentas de ensino, as escolas têm tido bastante assistência. O problema é que às vezes não é utilizado corretamente. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela escola nos períodos anteriores? A principal dificuldade é basicamente o que a gente enfrenta ainda hoje. Por exemplo, há alguns anos atrás, o que a gente usava? Giz, um apagador, o giz no quadro negro, né? Isso daí ficou por muito tempo. Nós não tínhamos instrumentos tecnológicos para trabalhar o ensino na sala de aula. Então o professor trabalhava, o instrumento do professor era o livro, o giz, o apagador e a lousa, né? Com o tempo foi aparecendo alguma coisa, tipo retroprojetor, mas assim era tão pouco, era um para cada escola, que se um professor estivesse usando, tinha 10, 20 que não podia usar. Então as dificuldades eram muito grandes, né? Além de você trabalhar em sala quente demais, insuportável, o rendimento é muito reduzido, né? Aí você provoca o calor, ele provoca um desconforto. Você ficar muito tempo sentado em umas cadeiras duras, que não tem uma adaptação anatômica para a pessoa, ela vai te causando alguns problemas que com o tempo isso aí vai se manifestar, cansaço, dores, coisas assim, né? Então, a gente tinha bastante dificuldade naquela época nessa questão de você ter recursos didáticos para trabalhar. Os recursos didáticos oferecidos pelo governo eram suficientes para proporcionar um ensino de qualidade? Ainda hoje não são suficientes, né? Porque uma escola do tamanho como o Polivalente, nós temos 17 salas de aula. Sabe o que isso representa? Se você põe 40 alunos em cada sala, né, dá um número muito alto de alunos. E
os recursos audiovisuais da escola são muito escassos, né? Os espaços pedagógicos, tipo biblioteca, sala de informática, não funciona porque não tem pessoas para trabalhar nesses espaços, e o que vai acontecendo? Fica fechado, o tempo passa e o professor não tem como utilizar, né? Porque o professor não tem a obrigação de estar sabendo de tudo que tem na biblioteca, tudo que tem na sala de informática, tudo que tem na sala de vídeo. Tem que ter alguém lá para encaminhar isso, né? Isso nós não temos. Atualmente tem acontecido vários casos de desrespeito de alunos contra professores, chegando mesmo a ocorrer agressões físicas. Como era a relação aluno-professor no tempo que o senhor ministrava aula no Código à Noite? Naquela época era bastante diferente. Os alunos tinham uma certa admiração pelos professores, existia um respeito maior. Acontece que com o tempo, quando entrou em vigor as leis essas leis que protegem o menor, tem muita coisa aí que tira a responsabilidade da escola e põe na mão do Estado. A criança é protegida por uma lei, a mulher é protegida por... Então, é claro que todos têm que ter os seus direitos garantidos, mas na escola, a escola perdeu totalmente o poder que tinha sobre o aluno. Então hoje existe uma série de fatores, além, as leis é para ser cumprida, mas eu digo, além das leis, existem outros agentes, por exemplo a TV, né, que transmite violência o dia todo. Isso daí vai formando uma cultura, uma geração de pessoas acostumadas com a violência. Aí o uso da droga cada vez mais livre, né, em qualquer ambiente, isso aí tudo facilita. A ausência de pessoas especializadas na escola para atender os alunos problemáticos, né? Então hoje existe muito mais problemas desse tipo aí. Percebemos por relatos de alguns ex-alunos que o polivalente já foi um colégio conceituado há muitos tempos atrás. Em sua opinião, a que se deve essa boa conceituação? Era a qualidade do ensino, era a coesão entre os professores que existia naquela época, né? Existia um corpo que se combinava, era uma coisa, a escola tinha um objetivo a alcançar, né? Então, isso daí leva a uma atuação conjunta, falar a mesma linguagem, e os resultados são muito bons, porque onde tem disciplina existe também o progresso, né? Onde não tem a anarquia, a tendência é as coisas ir se apodrecendo, as estruturas vão se apodrecendo. Então o que acontece? O próprio Estado criou um sistema difícil, porque ele não consegue hoje deixar um professor trabalhar numa escola só, ele coloca o professor para trabalhar em várias escolas. Isso aí é um fator. Uma outra questão é que antes a escola matriculava o aluno lá na quinta série e acompanhava o aluno até o terceiro ano do ensino médio. E hoje não é mais, né? Municipalizou e despedaçou assim. O aluno chega aqui no primeiro ano do ensino médio, ele fica só 3 aninhos aqui, né? É o que dificulta a escola conhecer bem o aluno, acompanhar, né? Dar um direcionamento na vida dele. Hoje o COI encontra-se em uma estrutura precária, sem água e a estrutura decadente. O que poderia ser feito para solucionar os problemas que a escola tem enfrentado? O que poderia ser feito aqui é derrubar e construir outro. É a única forma, porque lá na Bíblia diz assim que não se coloca um remendo de um pano novo numa roupa velha, porque o rasgo vai ser maior. Então, se você vai querer colocar uma telha nova em cima de uma estrutura podre, vai cair tudo depois, né?
E isso daqui, como não houve conservação, foi se deteriorando. E hoje, o que se aproveita muito pouco. Teria que fazer uma reforma séria, né, de uma coisa fiscalizada, porque os paliativos que têm sido feitos só piorou a situação. Então, uma construção não resolveria o problema. Desenvolveu algum tipo de enfermidade devido aos anos de profissão? Não, eu, graças a Deus, eu estou até hoje com muita saúde, não tenho nenhum problema. Algum arrependimento? Não, também não. A recompensa desses anos de trabalho na educação são as pessoas que a gente vai encontrando na vida, pessoas que vão passando pela gente e a gente vai criando um círculo de amizade muito grande, né? Isso aí que traz para a gente uma recompensa. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de ter atuado na educação. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Alguma saudade? Não, saudade eu não tenho não, até porque eu ainda estou nela, né? Qual conselho que o senhor daria aos professores iniciantes ou ainda na ativa na profissão? O professor que está iniciando, ele precisa lembrar de uma coisa, ele está trabalhando com o futuro. Quem está na sala de aula hoje, ele está se preparando para daqui a alguns anos vai ser uma autoridade, vai ser um cidadão que vai produzir para a sociedade, para a comunidade, vai estar atuando lá. Então o professor deve ter isso em mente e ele formar um cidadão de fato, um cidadão com voz ativa, com capacidade, com consciência crítica, e não deixar perder essa grande oportunidade de transformar a sociedade, de construir uma sociedade onde as pessoas tenham a capacidade de se solidarizar com o outro, de socializar aquilo que ele tem de conhecimento, né? Essa coisa da convivência. Então o professor tem que saber que ele está trabalhando isso e ele não deve estar passando aquilo que há de ruim na sociedade, mas transformar esse ser humano, essa pessoa que está adquirindo formação para ser um agente de mudança no futuro. E qual o conselho para os alunos? Os alunos são cidadãos em construção. Têm seus direitos, mas têm seus deveres. Então é interessante que eles adquiram essa capacidade de entender, a consciência crítica para interpretar os fatos novos do dia a dia, lidar com com as situações novas que vão acontecendo na sua vida e aproveitar esse período, porque o período de estudante é o período que você tem que aprender. Depois que passou daí, você começa a trabalhar, começa a assumir responsabilidade na vida e aí você já tem que estar pronto para aquilo lá, você adquire o conhecimento aqui, entendeu? Então não é só sentar numa sala de aula e ouvir um professor, mas vai em busca de conhecimento, vai aperfeiçoar. Tem milhões de coisas para os alunos aprenderem. Então, toda pesquisa, todo momento de leitura, ele contribui, sem dúvida, na sua vida, para o resto da sua vida.